Escolhidos. Eu preciso falar isso com seriedade, com calma, mas com urgência. Porque o que eu vou dizer agora não é para te assustar, não é para te deixar paranoico, não é para te fazer desconfiar de todo mundo. Isso não é sobre medo, é sobre discernimento. É sobre aquele tipo de aviso que Deus coloca no seu coração antes do estrago acontecer, antes da ferida abrir, antes da confusão tomar conta da sua mente. E se você está me ouvindo agora, presta atenção. Deus está avisando vocês sobre um homem, e o pior é que ele parece ser a resposta. Ele parece ser a pessoa certa, a conexão certa, o encontro certo, a oportunidade certa. Mas por trás disso, ele pode ser a armadilha mais bem disfarçada que você já viu. E eu sei que tem gente que vai pensar, isso é exagero. Só que os escolhidos sabem, os escolhidos sentem, porque quando você tem propósito, você vira alvo. Quando você carrega luz, você atrai presença. Quando você está perto de um avanço, o ataque não vem gritando, ele vem sorrindo. Ele vem com aparência de paz, com palavras bonitas, com atitude segura, com conversa espiritual, com jeito de quem entende você mais do que todo mundo. E de repente você começa a baixar a guarda, começa a contar coisas que você não contava para ninguém, começa a se apegar. E é aí que mora o perigo, porque esse homem não chega como inimigo declarado. Ele chega como cuidado, chega como proteção, chega como eu só quero te ver bem. E enquanto você pensa que é Deus te entregando algo, pode ser o teste tentando te desviar do caminho. Então me diz uma coisa, você já sentiu que alguém estava se aproximando e, sem motivo lógico, seu espírito travou? Se isso já aconteceu com você, comenta aqui. Eu entendo o aviso. Ou então escreve, discernimento é proteção, porque esse aviso não está acontecendo do nada. E eu sei que, para muita gente, pode parecer só mais uma mensagem forte, mais um alerta como tantos que aparecem por aí. Mas não é. Existe um tempo espiritual em que certas coisas ficam mais sensíveis. Existe um momento em que o céu começa a mexer com o chão e você sente que algo está mudando, mesmo que ninguém ao redor entenda. É aquela fase em que você não consegue mais ser a mesma pessoa de antes, mas também ainda não vê totalmente quem você está se tornando. E é justamente nesse espaço, entre o velho você e o novo você, que muitos ataques acontecem. Não com barulho, não com susto, mas com sutileza, com gente que chega sorrindo, com oportunidades que parecem perfeitas, com portas que se abrem rápido demais. Você pode não ter percebido, mas esse aviso costuma aparecer quando você entra numa fase de virada, quando Deus começa a te elevar, quando você começa a avançar de verdade, mesmo em silêncio, mesmo sem anunciar, quando sua mente começa a acordar, quando seu coração começa a se posicionar, quando você começa a ter coragem de cortar ciclos, de dizer não, de sair do raso, de parar de aceitar migalhas. A virada não é só externa, ela é interna. É quando a sua alma começa a entender que você nasceu para mais. E isso incomoda, isso mexe, isso desperta guerra invisível. E olha que coisa séria. Quanto mais perto do destino, mais refinado é o ataque. Porque o ataque bruto você já reconhece. O ataque óbvio você já evita. Você já sabe quando alguém te odeia, quando alguém te persegue, quando alguém quer te ver mal. Só que agora o perigo não vem com cara de perigo. Agora o teste vem com cara de presente. O problema vem embalado de cuidado. A armadilha vem com palavras doces. E esse é o ponto que separa pessoas comuns de pessoas escolhidas. Os escolhidos precisam aprender a separar aparência de essência. Porque nem tudo que parece certo vem de Deus. Nem tudo que brilha é ouro. Nem toda pessoa que fala bonito carrega verdade dentro. Talvez você esteja num tempo em que Deus começou a acelerar coisas na sua vida. Você começou a entender melhor seu propósito. Começou a ter mais clareza sobre o que você quer e principalmente sobre o que você não quer mais. Começou a se afastar de certos lugares, certas conversas, certas energias. Você começou a ficar mais reservado, mais seletivo. E quando isso acontece, pode reparar.
Aparece alguém tentando te puxar de volta para o mesmo padrão. Alguém tentando bagunçar seu foco. Alguém tentando confundir sua direção. Só que ele não vai dizer, eu vim te atrasar. Ele vai dizer, eu vim somar. Ele não vai dizer, eu quero te controlar. Ele vai dizer, eu só me preocupo com você. Ele não vai dizer, eu quero te prender. Ele vai dizer, eu quero cuidar. E é aí que mora o perigo, porque controle disfarçado de cuidado é uma prisão elegante. Esse aviso não é para te deixar paranoico, não é para você olhar para todo mundo como inimigo, não é para virar uma pessoa fria, dura, inacessível. Esse aviso é proteção. É Deus te dando discernimento antes da dor. É Deus te dando um freio antes da queda. É Deus te lembrando que maturidade espiritual não é sentir coisas o tempo todo. É obedecer o que você já sentiu uma vez e tentou ignorar. Porque Deus fala de muitas formas, e uma delas é aquele desconforto que não te deixa relaxar perto de alguém. Aquela sensação de que a energia não encaixa. Aquela impressão de que algo está fora do lugar, mesmo quando a pessoa parece perfeita no papel. E se você chegou até aqui, eu quero que você pare um segundo e pense. Você está vivendo uma fase de virada? Você está sentindo que Deus está te empurrando para um avanço que te assusta um pouco? Se sim, comenta aqui embaixo uma dessas frases para eu saber que você entendeu a mensagem. Eu estou na virada. Ou então, Deus me dá discernimento. E se isso tocou direto numa situação que você está vivendo agora, comenta só. Eu entendi o aviso. Porque daqui para frente a gente vai entrar ainda mais fundo nisso. Agora presta atenção, porque é aqui que o aviso começa a ficar mais sério. E talvez você já esteja sentindo isso dentro de você. Quando eu digo um homem, que eu não estou falando de alguém com uma placa na testa dizendo perigo. Não. Esse homem não aparece como ameaça. Ele aparece como resposta. Ele não chega para te destruir logo de cara. Ele chega para te convencer. E é por isso que tanta gente cai. Porque ele não entra na sua vida como inimigo. Ele entra como solução. Como se fosse exatamente aquilo que você pediu em oração. Como se fosse o finalmente que você estava esperando. Como se fosse o agora vai depois de tanta dor. Só que o problema não é o que ele diz. O problema é o que ele carrega por trás do que ele diz. Esse homem tem um discurso certo. E quando eu falo certo, eu não estou falando só de um papo bonito. Eu estou falando de um discurso que encaixa. Ele sabe conversar do jeito que você gosta. Ele entende o seu silêncio. Ele sabe responder às suas dúvidas antes mesmo de você terminar a frase. Ele tem palavras prontas, respostas rápidas, conselhos que parecem maduros. E tem mais, ele sabe citar Deus, sabe usar a linguagem espiritual, sabe falar de propósito, sabe falar de tempo certo, sabe falar de processo, sabe até parecer quebrantado. Ele pode até dizer que também sofreu, que também passou por coisas, que também tem cicatrizes. E é aí que ele começa a abrir um caminho dentro de você, porque ele não força a porta, ele faz você achar que foi você que abriu. E sabe o que assusta? É que ele parece confiável. Ele chega com uma calma, com uma presença, com uma postura de quem não quer nada, de quem só quer te ver bem. Ele não se mostra desesperado, ele não se mostra agressivo, pelo contrário, ele se mostra estável, ele se mostra seguro. Ele parece aquele tipo de pessoa que transmite confiança só de estar perto. Só que é exatamente esse o ponto. Tem gente que sabe construir confiança rápido demais. E quando a confiança vem rápido demais, a gente tem que perguntar, isso é conexão de Deus ou é estratégia? Porque o perfil espiritual desse homem é assim. Ele se aproxima do seu ponto sensível. Ele não começa pela sua força. Ele começa pela sua ferida. Ele toca na sua história com a mão leve, como quem diz, eu entendo você. Como quem diz, ninguém nunca te enxergou como eu enxergo. E quando você escuta isso, algo dentro de você se acende, não porque é amor, mas porque é carência sendo visitada. Ele sabe tocar suas feridas como se estivesse curando, mas na verdade ele está mapeando. Ele está descobrindo onde você é vulnerável. Ele quer saber o que te faltou, quem te abandonou,
o que te traumatizou, o que você tolera, o que você tem medo de perder. E quando ele descobre, ele passa a falar exatamente do jeito que te prende. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Nem todo mundo que fala de Deus é enviado por Deus. Tem gente que aprendeu o idioma da fé só para entrar na vida de quem ora. Tem gente que sabe o que você quer ouvir porque já observou o suficiente para montar um personagem. E ele vai parecer o homem certo, no momento certo, com a fala certa. Ele vai parecer uma confirmação. Só que o Espírito te alerta não gritando, mas pesando. Sabe quando você começa a sentir sua paz diminuir aos poucos? Quando você começa a sentir confusão onde antes tinha clareza? Quando você percebe que está pensando demais em alguém que nem fazia parte da sua vida? Isso não é normal. Isso é sinal. E eu vou te deixar mais atento ainda. Esse homem costuma ter pressa. Não necessariamente pressa externa, mas pressa interna. Ele quer acesso. Ele quer entrar no seu mundo. Ele quer saber do seu dia, da sua rotina, da sua mente. Ele quer estar presente. E isso pode parecer cuidado, mas também pode ser controle disfarçado. Porque quando ele se torna necessário, ele se torna perigoso. Quando você começa a depender do que ele fala para se sentir bem, ele começa a mandar sem você perceber. Então guarda essa frase. Ele não vem para brigar com você. Ele vem para concordar com você. Ele não vem para te derrubar de cara. Ele vem para te conduzir. E se você não tiver discernimento, você vai confundir direção com domínio e conselho com manipulação. E agora eu quero que você faça algo bem simples. Comenta aqui embaixo, Deus me dá discernimento. E se você já sentiu que alguém se aproximou de você como resposta, mas trouxe confusão, comenta também, eu entendi o sinal. Porque na próxima parte, eu vou te mostrar os sinais mais claros que esse homem deixa, antes de revelar quem ele realmente é. E agora, com calma, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus avisa, ele não grita sempre. Às vezes, ele sussurra. E a forma mais comum desse aviso chegar não é com um sonho super claro, nem com uma voz do céu. É com sinais repetidos, aqueles detalhes que você percebe e tenta ignorar porque a pessoa parece boa demais para ser perigosa. Só que é aí que mora o risco, porque esse homem não chega com cara de problema. Ele chega com cara de resposta. E se você é escolhido, se você carrega propósito, se você está tentando viver algo maior, você precisa aprender a identificar as red flags antes que elas virem correntes. O primeiro sinal é simples, mas muita gente não percebe. Ele quer acesso rápido à sua vida. Repara nisso. Ele chega e, em pouco tempo, já quer saber demais. Já quer entender sua rotina, seus horários, onde você vai, quem você vê, com quem você conversa, o que você planeja, o que você faz quando está sozinho. E ele disfarça isso com cuidado, com preocupação, com um jeito de quem só quer estar perto, mas no fundo, não é proximidade natural, é pressa. É como se ele estivesse tentando entrar antes que você consiga pensar com clareza, porque pessoas certas respeitam o processo, pessoas erradas tentam pular etapas. E isso se conecta com o segundo sinal. Ele tenta acelerar intimidade e confiança. Sabe aquela sensação de que você mal conhece a pessoa e ela já está te chamando de minha pessoa, meu aliado, meu escolhido, minha conexão? Ele tenta criar um laço forte antes de construir caráter. Ele quer que você se acostume com a presença dele rápido, porque depois que você se acostuma, você tolera coisas que antes não toleraria. E é assim que o controle começa. Não como prisão de ferro, mas como abraço apertado demais. E abraço apertado demais, às vezes, não é amor, é domínio. Outro sinal muito claro é quando ele te elogia demais no começo. E eu não estou dizendo que elogio é errado, não é isso. Mas existe um elogio saudável, que nasce do respeito. E existe o elogio exagerado, que nasce da intenção de te seduzir. Ele te coloca num pedestal, te chama de raro, de diferente, de especial, de mais espiritual que todo mundo, de a única pessoa que entende ele. E isso pode até massagear sua alma, principalmente se você já foi ferido antes. Só que tem um problema.
Quando alguém te coloca alto demais, rápido demais, é porque quer te derrubar depois e dizer que a culpa foi sua. Porque o elogio em excesso vira cobrança, vira expectativa, vira prisão emocional. E o escolhido, quando não discerne, confunde intensidade com verdade. Aí vem um dos sinais mais perigosos e mais silenciosos. Ele critica quem te protege. Ele fala mal daquele amigo que te dá direção, daquela pessoa que te corrige, daquela família que te orienta, daquele líder que te conhece de verdade. Ele não faz isso de forma direta sempre, não. Ele faz com veneno leve, com frases pequenas. Não sei se essa pessoa quer teu bem. Eles têm inveja de você. Eles não te entendem como eu entendo. Cuidado com o que você conta. E quando você vê, você começou a se afastar de quem te sustentava e começou a se aproximar mais de quem te confunde, porque ele sabe. Se ele te isolar, ele te molda. Se ele te separar, ele te domina. E preste atenção nisso aqui, porque isso mexe com muita gente. Ele faz você duvidar de si mesmo. Você começa a se sentir errado o tempo todo. Começa a pensar demais antes de falar. Começa a pedir desculpa por coisas pequenas. Começa a se questionar até quando você está certo. E ele faz isso com uma habilidade assustadora, porque ele mistura correção com culpa, mistura direção com humilhação, mistura conselho com ataque disfarçado. E aos poucos você vai ficando menor, sua voz vai diminuindo, sua alegria vai sumindo, seu brilho vai ficando tímido, e o escolhido que era firme começa a ficar confuso, como se a própria identidade estivesse sendo drenada, e é exatamente aí que entra outro sinal. Ele te afasta da sua essência. Você começa a mudar seu jeito de ser para caber naquele ambiente. Começa a se vestir diferente, falar diferente, esconder partes de você, engolir opinião, abandonar hábitos bons. Você deixa de fazer coisas que te faziam bem porque ele não gosta. Você para de sonhar alto porque ele acha demais. Você começa a viver no modo sobrevivência emocional. E quando você percebe, já não se reconhece. Parece que você está sempre tentando provar alguma coisa. Só que Deus não te chamou para viver se explicando. Deus te chamou para viver em paz. E por último, o sinal que arrepia, porque é o mais manipulador. Ele usa a espiritualidade como controle. Ele usa versículo como arma. Usa Deus me mostrou como ameaça. Usa a revelação como desculpa para invadir seus limites. Ele te faz acreditar que discordar dele é desobedecer a Deus. Ele cria um mundo espiritual onde ele sempre está certo e você sempre está em dívida. E o pior, ele pode até falar bonito, pode até parecer ungido, pode até parecer correto, mas lembra disso aqui, grava essa frase. Nem toda pessoa que fala bonito carrega verdade dentro. Agora me diz, qual desses sinais você já viu de perto? Qual deles mais parece com alguém que passou pela sua vida ou que está por perto hoje? Comenta aqui embaixo uma dessas frases, para eu saber que você está entendendo. Eu não vou ignorar os sinais. Ou então, Deus me dá discernimento. Ou até, eu escolho a paz. E é exatamente aqui que a maioria se confunde, porque quando a gente ouve perigo, a mente já imagina algo escancarado, uma briga, uma ameaça direta, alguém tentando te derrubar na força. Mas esse tipo de homem não trabalha assim. Ele não precisa gritar para te controlar. Ele não precisa se declarar inimigo para te ferir. O verdadeiro perigo não é o que ele faz na sua frente, é o que ele começa a roubar dentro de você em silêncio, enquanto você ainda está tentando acreditar que não é nada. E por isso, eu preciso te mostrar a raiz. Isso não é apenas emocional. Não é só sobre tristeza, frustração ou confusão. Isso é sobre propósito, sobre destino, sobre chamado, sobre aquilo que Deus colocou na sua vida e que, de alguma forma, estava começando a nascer, a se firmar, a crescer, até ele aparecer. Porque pensa comigo, você pode sobreviver a uma decepção. Você pode superar uma perda. Você pode chorar, se curar e seguir. Mas quando alguém entra na sua história e começa a roubar as partes que te mantêm de pé, aí o estrago é mais profundo. E é por isso que o primeiro roubo quase sempre é a sua paz.
Você começa a notar que, do nada, a mente não descansa mais. Você deita e parece que tem barulho dentro da cabeça. Você sente um peso que não sabe explicar. A casa está igual, a vida está andando. Mas você não está em paz. E o mais estranho é que você tenta se convencer de que é só uma fase, só cansaço, só estresse. Só que não é. A sua paz está sendo drenada aos poucos, como se alguém estivesse abrindo uma torneira invisível. Depois, ele tenta roubar sua identidade. E isso é perigoso demais, porque identidade é a base. Você começa a se olhar no espelho e não se reconhecer. Começa a mudar o jeito de falar, de agir, de reagir. Começa a diminuir certas coisas em você para não incomodar. Começa a se moldar para caber. E Pomodi, sem perceber, vai se adaptando ao ambiente dele, ao ritmo dele, ao padrão dele, até esquecer o seu. E olha como isso é sutil. Ele não diz mude. Ele só faz você sentir que do jeito que você nunca é o suficiente. E aí, você muda sozinho, tentando merecer. E quando a identidade balança, a fé vira alvo. Porque ele sabe que você, em pé espiritualmente, não cai fácil. Então ele vai te cansando, vai te esfriando, vai te ocupando, vai te distraindo, vai criando ruído. Às vezes até se aproxima falando de Deus, mas é só para te confundir, para misturar as coisas, para fazer você achar que tudo é espiritual, menos o óbvio, que você está perdendo a conexão com o céu. E fé não some de uma vez, ela vai apagando como uma vela no vento. Um dia você ora menos, no outro você duvida mais, no outro você se culpa, e quando vês você está longe. Só que o golpe mais estratégico é o foco, porque gente escolhida, quando foca, avança. Quando foca, rompe. Quando foca, prospera. Então, ele espalha sua atenção. Ele cria urgências falsas, problemas repetidos, conversas sem fim, dramas circulares, situações que nunca resolvem. Você começa a gastar energia tentando entender, tentando consertar, tentando decifrar. E a sua vida vai ficando em segundo plano. O seu projeto para, a sua disciplina quebra, a sua rotina desmorona. E você nem percebe, porque está ocupado demais, tentando salvar algo que já nasceu para te consumir. E é aí que ele mira no seu chamado, naquilo que Deus te mandou fazer, na sua missão, no seu dom, no seu avanço. Ele não precisa te impedir diretamente. Ele só precisa te atrasar. E eu quero que você grave isso. Ele não veio destruir você rápido. Ele veio atrasar você devagar. Devagar. Porque destruição rápida gera reação. Atraso lento parece normal. Parece vida acontecendo. Parece coisa que passa. Só que passa o tempo. E você não sai do lugar. E quando ele rouba seu tempo, ele rouba seu brilho também. Você fica mais apagado, menos vivo, menos confiante, menos você. Não é que você não tenha luz, é que você está sendo sugado por perto de alguém que odeia ver você aceso. E agora, eu preciso que você responda nos comentários, com sinceridade. Você sentiu sua paz diminuir depois que essa pessoa chegou? Comenta, eu percebi. E se você quer voltar para o seu centro, comenta também, eu volto para mim. Se você leu isso e pensou em alguém na hora, comenta apenas, alerta. E agora que você entendeu o tamanho desse alerta, eu quero te dar algo que é ainda mais importante do que identificar esse homem. Eu quero te mostrar o que fazer agora, porque perceber é só o começo. Discernir é só o primeiro passo. O verdadeiro desafio é ter postura, ter firmeza e não negociar aquilo que Deus já está deixando claro no seu coração. E eu vou falar de um jeito direto, como quem conversa com você cara a cara. A primeira proteção prática e espiritual é parar de revelar tudo sobre você. Escolhidos. Tem gente que se aproxima e parece tão boa, tão interessada, tão presente, que você começa a contar seus planos, suas dores, suas fraquezas, suas guerras internas, seus sonhos, seus próximos passos. E quando você percebe, você deu munição. Você entregou o mapa.
Você abriu a porta do seu emocional e da sua vida sem nem exigir tempo, sem exigir caráter, sem exigir prova. Não é que você não possa falar, mas existe diferença entre desabafar e se expor. Existe diferença entre compartilhar e se despejar. Você não deve entregar suas chaves para alguém que você ainda nem viu atravessar tempestade do seu lado. A segunda coisa é não entregar confiança antes do tempo. Confiança não é sentimento. Confiança é construção. E quem é escolhido precisa entender isso com maturidade. Tem pessoas que parecem certas na primeira semana, mas se mostram tóxicas no primeiro não que você diz. O tempo revela, o tempo prova, o tempo expõe. Então não tenha pressa de se entregar, de assumir que é de Deus só porque encaixou bonito. Não confunda intensidade com destino, não confunda química com propósito, porque o inimigo também sabe criar urgência, ele também sabe acelerar, ele também sabe fazer você sentir que se não for agora vai perder. E o que é de Deus não te coloca em desespero, te coloca em paz. E aqui entra um ponto que muda tudo. Ore por discernimento, não por confirmação. Muita gente ora assim: Deus, me dá um sinal de que é Ele. E quando vê qualquer coisa que parece sinal, já abraça. Só que a oração madura é outra. Deus, me mostra quem Ele é de verdade. Deus, me livra do que meus olhos acham bonito, mas minha alma sente pesado. Porque tem coisa que parece resposta, mas é repetição de ciclo. Tem gente que chega com cara de presente, mas é prova do quanto você aprendeu ou não aprendeu. Então ore pedindo clareza, pedindo lucidez, pedindo proteção, porque o seu coração pode ser sincero, mas sincero também pode ser enganado quando está carente. E presta atenção nisso. Observe atitudes, não palavras. Palavras são fáceis, promessas são baratas. O que revela o coração de alguém é comportamento, é constância. É como ele reage quando você impõe limites. É como ele se comporta quando não ganha o que quer. É como ele fala de pessoas que não estão presentes. É como ele trata quem não tem nada a oferecer. Porque existe um tipo de homem que fala de Deus, fala de propósito, fala de futuro. Mas por dentro é controle, é ego, é vaidade, é manipulação. Ele usa discurso como máscara, só que máscara cai quando você observa em silêncio. E falando em limite, esse é outro teste. Veja se ele respeita seus limites. Um homem certo não te pressiona, não te apressa, não te sufoca, não tenta invadir espaços que ainda não foram entregues. Ele entende, agora não. Ele aceita, eu preciso de tempo. Ele não vira a mesa quando você coloca uma regra, mas o homem do aviso, ele odeia limite. Ele tenta te fazer sentir culpado por se proteger. Ele chama prudência de frieza, ele chama discernimento de trauma, ele chama sabedoria de falta de fé. E quando alguém tenta te convencer de que se proteger é errado, essa pessoa não quer te amar, ela quer te acessar. E aqui tem uma chave espiritual muito séria. Repare se você piora perto dele. Porque tem gente que chega e a sua paz vai embora. Sua mente começa a ficar confusa. Sua alegria diminui. Seu foco some. Você começa a se explicar demais, se defender demais, se justificar demais. Você se sente drenado. Você sente peso. E tem gente que vai dizer, isso é só insegurança. Mas não. Às vezes é o seu espírito gritando que algo não encaixa. Você não precisa ter provas para obedecer o aviso. Você precisa ter coragem. E por último, corta acessos antes que vire prisão. Porque o perigo não é ele entrar. É ele criar raízes. É ele ter acesso ao seu tempo, ao seu emocional, ao seu corpo, à sua rotina, à sua mente. Então, corta a conversa que te confunde. Corta a intimidade que te enfraquece. Corta a proximidade que te rouba o ar. Não negocia sua paz para manter presença. Não abraça migalha para não ficar sozinho. Escolhidos, se Deus está avisando, é porque Ele quer te proteger. E se isso está falando com você, comenta aqui embaixo uma dessas frases. Eu não negocio minha paz ou Deus me dá discernimento. E se você já viveu algo assim e hoje entende o livramento, comenta.
Eu escapei, porque alguém pode ler isso e acordar a tempo. Deus não vai te avisar 2 vezes do que já está te incomodando na primeira. Escolhidos, escuta isso com calma, porque o perigo quase nunca vem com cara de ameaça. O perigo real é o homem que chega sorrindo, falando baixo, parecendo maduro, parecendo certo, como se fosse enviado na hora exata. Ele não entra gritando, ele entra concordando. Ele não te enfrenta, ele te entende. Ele não te humilha, ele te valida. E é justamente aí que muita gente cai, porque confunde atenção com propósito, confunde gentileza com caráter, confunde palavras bonitas com verdade. Esse homem sabe ler suas feridas sem você abrir a boca. Ele percebe sua carência por trás da sua força. Ele nota seu cansaço disfarçado de "tá tudo bem", e ele usa isso como acesso. Aos poucos, ele vai ocupando espaço, vai pedindo confiança, vai se aproximando do seu emocional, até que você começa a chamar de conexão, mas por dentro já virou teste. E quando o céu avisa, é porque existe algo por trás que seus olhos não estão enxergando. Se você sentiu um arrepio agora, não ignora. Se alguma lembrança veio na sua mente, não empurra para longe. Porque discernimento é Deus falando sem barulho. E agora eu quero que você comente aqui embaixo uma frase, do fundo do seu coração. Eu recebo discernimento. Se fizer sentido, comenta também. Deus, abre meus olhos e me diz, você já conheceu alguém assim? E se você ficou comigo até o final desse vídeo, é porque essa mensagem não passou por você à toa. Então agora, faz parte do seu posicionamento. Se inscreve no canal, porque aqui você não recebe conteúdo raso. Você recebe alerta, discernimento e palavra que te prepara antes da queda. Deixa o like também, como sinal de que você chegou até o fim e entendeu o recado. Isso ajuda esse aviso a alcançar outras pessoas que ainda estão vulneráveis e sem clareza. Agora eu quero ver você nos comentários. Comenta aqui embaixo exatamente isso. Eu recebo discernimento. Se essa palavra falou direto com você, comenta também. Deus, abre meus olhos. Eu leio os comentários e quero saber quantos escolhidos estão atentos, quantos não vão mais ignorar os sinais. E antes de sair, não fecha esse vídeo. O que está aparecendo agora na sua tela continua exatamente de onde esse aviso termina. Assiste até o fim, porque a próxima mensagem pode ser o detalhe que faltava para você entender tudo o que Deus já vem tentando te mostrar em silêncio.